Esse não é um vídeo para pessoas que amam ou odeiam Lula. Este não é um vídeo sobre se Lula roubou dinheiro público, quanto ele roubou e quem seriam seus comparsas. Este é um vídeo sobre direito, política, inclusive internacional, e economia. Para iniciar meu argumento, vou começar sobre a vida política brasileira. Recentemente vimos um Congresso evitar que um presidente da República, no caso Temer, fosse julgado pelo STF por denúncias relacionadas a um áudio gravado nos porões do Palácio do Jaburu, perto da meia-noite, com conversas estarrecedoras e comprometedoras e que, em tese, seriam suficientes para que em qualquer país decente se exigisse, até mesmo por pressão, a renúncia imediata desse mesmo presidente. O presidente Temer confirmava que tinha que manter o silêncio de um parlamentar ou de um ex-parlamentar, tem que manter isso, viu? Ouvia confissões de irregularidades de um empresário e tudo ficou devidamente registrado, diante até mesmo de uma impassividade desse mesmo presidente. Além dessa conversa constrangedora, tudo isso foi seguido de outro fato mais constrangedor ainda, de uma prova material. Uma tal de uma mala repleta de dinheiro dada a um de seus assessores diretos, também previamente identificado no contexto dessa mesma conversa. Todos nesse Brasil, mas absolutamente todos, sabem que essa permanência de Temer no poder foi negociada com parlamentares, que seriam as pessoas que poderiam autorizar um processo no STF contra ele, Temer. E o custo disso ficou exposto de forma pública e notória nos meios de comunicação. E ao mesmo tempo evidenciamos um Supremo que mesmo provocado, nada fez contra essa flagrante obstrução de justiça. E esse mesmo Supremo se resumiu à sua insignificância e parece, pelo menos parece, apenas meter o bedelho no que lhe for autorizado. Curiosamente, esse mesmo Congresso, há pouco, havia derrubado uma presidente da República por pedaladas fiscais por ter atrasado repasses para a Caixa Econômica de forma a garantir o pagamento do Bolsa Família. Convém lembrar, atitudes semelhantes foram praticadas por todos, repito, todos os presidentes eleitos da República antes dela. Assim, e diante de tantos fatos que iremos citar, fica evidente a excepcionalidade de como se está lidando com nossa política e a fraqueza e subserviência, ou pelo menos uma aparente subserviência de nossa justiça. Essa última, com raras exceções, parece querer se determinar a cumprir uma suposta agenda que permita excepcionalidades, de forma descarada, aparentemente, para que se atendam a objetivos claros: desconstruir o Brasil enquanto potência econômica e permitir que ocorra uma expropriação do patrimônio público em favor do capital. O Brasil era a sexta economia do mundo. Caminha a passos largos, ou pelo menos caminhava a passos largos para buscar objetivos mais amplos. E isso incomodava. Reclamava o país já em 2012, 2013, que a Petrobras estava sendo espionada pelos americanos. Curiosamente, pouco tempo depois desses episódios de suspeita, eclode o escândalo da Petrobras e, curiosamente, ocorre o desmonte da indústria nacional, especialmente da indústria energética, incluindo a nuclear, e a derrocada da construção civil, esta última a maior empregadora de brasileiros. Eu, em tese, me considero um liberal, não só do ponto de vista econômico como social, e já fiz aqui algumas declarações que até mesmo seria adequado discutir a privatização da Petrobras sob, logicamente, defesa dos interesses nacionais. Eu defendo a iniciativa privada e a liberdade de escolha das pessoas, mas uma coisa que eu não sou é burro. Eu nasci no Brasil, eu vivo e atuo profissionalmente no Brasil, e defender os interesses brasileiros é uma obrigação de cada brasileiro que vive e atua profissionalmente no Brasil. Mudando um pouco o foco, mas apenas para enriquecer o meu argumento,
Já faz alguns anos que eu vejo surgir nas redes sociais um movimento denominado liberal, mas que vende a imagem que devemos trabalhar com a ideia de Estado mínimo e que o pleno emprego somente ocorrerá, o desenvolvimento econômico apenas ocorrerá se expurgarmos o Estado de todos os processos produtivos e adotarmos um caminho onde inclusive as aposentadorias, tratamento médico e educação devem ser coisas geridas pelo meio privado. Olha, eu gostaria muito de aprofundar nessa questão, porque eu poderia citar Adam Smith e os demais liberais clássicos e discorrer sobre os conceitos modernos voltados à aplicação do capital. Poderia até discutir o porquê o comunismo sui generis da China transformará seu país na maior economia do planeta, mas aqui a questão é outra. Não vou discutir os equívocos dos liberais que não enxergam que o berço saxão do liberalismo insiste atualmente, numa política ampla de welfare state, e que o sonho americano está se transformando numa bomba econômica perigosa. Ainda mais com um presidente amalucado que vai paralisar o Estado americano por causa de um novo muro da vergonha. Hoje em dia, pelo menos para alguns, defender ideias chamadas de progressistas, defender interesses de trabalhadores é algo taxado de retrógrado e comunista. Hoje em dia, pensar na coletividade é ser comunista, esquecendo que o maior debate acadêmico através da história econômica é a busca de um fim coletivo, o pleno emprego. Todos os economistas debatem o pleno emprego e a melhor maneira de chegar a ele. No meio político brasileiro, defender interesses do capital, defender avaliações de agências internacionais, defender a redução de direitos trabalhistas, defender redução incondicional de gastos públicos, defender fim da aposentadoria, ou seja, mecanismos para redistribuir a renda de uma forma desigual em favor dos mais ricos. É algo que tem convencido muitas pessoas, inclusive os tais pobres de direita. Ocorre que, para um bom equilíbrio de ideias, é preciso que nos debates públicos haja representação de todas as classes, que elas tenham voz, mas, pelo contrário, nos últimos anos vimos um crescimento radical de vozes que pregam a liberalização de tudo e que está fora desse discurso demodé. E temos enxergado o sumiço dos contrários a tudo isso, graças a uma mídia aparentemente tendenciosa e talvez até mesmo corrompida. Você está sendo convencido de que é melhor para todos que você, pobre, se sacrifique para que os ricos possam distribuir melhor os recursos públicos entre eles. Você combate o salário família sobre o estereótipo, acredito eu, de que isso sustenta vagabundos, mas não dá um pio sobre o auxílio moradia do Bolsonaro, de juízes, de tantas e tantas vantagens dadas a pessoas que não precisam desse dinheiro e que visam claramente burlar o teto constitucional. Repito, é o tal do pobre de direita que, ao invés de defender os seus interesses pessoais, de forma a haver um embate mais equilibrado sobre benefícios econômicos, defende os interesses dos mais ricos porque foi convencido que é preciso o bolo crescer primeiro para depois repartir. Lembram da Miriam? A uruburóloga. Ela dizia que fazer a PEC dos gastos era preciso para fazer as coisas andarem. E as coisas não andaram. Dizia que tínhamos que fazer a reforma trabalhista para as coisas andarem. E a coisa continua não andando. Diz que não temos alternativas e temos que fazer a reforma da Previdência para as coisas andarem. Em resumo, esse discurso já se demonstrou contraproducente e até mesmo esquizofrênico. Sim, reformas eram necessárias e são necessárias, até mesmo para atualizar o país. Inclusive a reforma tributária e a política.
Precisamos também de uma reforma do judiciário e dos auxiliares da justiça. Promotores viraram deuses com palavras de efeito sendo reproduzidas na mídia. Até para citar um exemplo, por mais que eu ache que Cabral tenha cometido crimes, que ele deve ser punido exemplarmente, transportá-lo sob algemas, correntes, é um festival de banalidades, de bestialidades, à la Bolsonaro, que pode atender à satisfação fascista de alguns, mas isso não é Estado de Direito, é a aberração da qual você que está me assistindo, se permitir que essas coisas continuem, poderá ser vítima um dia. Eu já disse isso aqui em vídeo. E não esqueça que a gestão da corrupção está centralizada. Se as reformas são necessárias, elas não podem ser realizadas por essas pessoas que estão aí, enquadrilhadas e cometendo crimes e se autoprotegendo e tirando fotos como o juiz máximo da mídia. Falta legitimidade a esse Congresso e a esse governo também, que não quer qualquer discussão, quer que, com a ajuda de um rolo compressor, se passe por cima da ansiedade de um povo que já flerta novamente com a miséria e com a fome e com o entreguismo do patrimônio público. E o que tudo isso tem a ver com o julgamento do Nine? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Nine, eu não sei qual é o dedo, eu me esqueci, qualquer coisa já está corrigido. O Nine, 9 dedos, o Lula, companheiros, é um dos poucos que podem ser uma pedra no sapato dessa nova linha coordenada e sofisticada de usurpação do poder. E eu não estou querendo dizer que ele é a solução não, tá? E apesar dele ter feito uma boa gestão no passado, por isso que eu digo, eu não estou dizendo que ele faria uma boa gestão no futuro. Pessoalmente, presta atenção nisso, penso que ele está muito pressionado para fazer governar. E se eleito, ia ser muito difícil para ele. Se ele não tiver ampla maioria, cai rapidinho como o Dilma caiu. Já sabem o caminho do impeachment rápido, né? Já sabem o caminho das pedras. Porém, apesar disso, defendo sim o direito dele se candidatar. Mas vamos agora falar sobre direito, leis, jurisprudência, julgados, né? O direito não é algo estanque, mas existem princípios, normas, fundamentos que precisam ser observados para que se encontre aquilo que buscamos, a verdade e a justiça. Não vou entrar no mérito da discussão sobre a culpabilidade de Lula, sobre recibo, sobre se Lula é trambiqueiro, mas vou me resumir ao que se usa no jargão jurídico, que se chama preliminares. Não são preliminares sexuais, preliminarmente, aí a gente faz arguições antes de entrar no mérito e nos fatos da questão. Se permitimos que alguém, digo judiciário ou promotores, extrapole essas normas que já estão bem estabelecidas no direito, essas pessoas estarão cada vez mais atuando às margens da lei. Estamos dando poderes excepcionais às pessoas. Antes de alguém me chamar de esquerdista burro, vamos aos fatos. Esse julgamento de Lula pelo TRF4, ao meu ver, e a de inúmeros juristas, inclusive consagrados, já tem diversos aspectos marcados pela imoralidade e pela excepcionalidade. E aqui vou me referir exclusivamente ao processo do triplex. Nada de sítio, nada de caixa 2, de campanha, só triplex. Primeiro, o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público criaram uma nova figura no direito civil brasileiro, o proprietário de fato. Como assim? O processo contra Lula é de natureza penal, mas alguns conceitos usados no processo do triplex são buscados no Código Civil, como de propriedade, previsto no artigo 1228. Moro, em sua sentença, diz que a propriedade de direito é da OAS, mas que, de fato, o imóvel pertence a Lula, a propriedade de Lula.
essa figura jurídica, proprietário de fato, não existe na lei e doutrinas brasileiras. Foi inventada, repito, inventada excepcionalmente para criar um fato contra o Nine. Gente, se você é da área de direito, você sabe que não existe propriedade de fato. De uma forma simplificada, existe posse, não propriedade de fato, quando o indivíduo tem sob sua guarda determinado bem. Então, o juiz Moro modificou o conceito de propriedade apenas para condenar Lula. E esta aberração está sendo promovida por uma concepção inédita do Código Civil. Aliás, é uma das modificações pretendidas naquelas 10 medidas contra a corrupção que não foram aprovadas. Nelas, havia a previsão da reforma do Código Penal no artigo 2º do artigo 312-A e do artigo 91-A. Repito, essas medidas não foram aprovadas, mas mesmo assim, esse conceito de propriedade de fato pretende ser um argumento jurídico para condenar o Nine. Curioso é que recentemente o imóvel que é da OAS foi penhorado. A juíza Luciana Correia Torres de Oliveira penhorou o imóvel para pagamento de dívidas da citada empreiteira. Isso ajuda a desmantelar aquele conceito de propriedade de fato, porque evidencia que no direito brasileiro não viga essa figura na prática. E o curioso é que quando a juíza, foi convidada a dar entrevista, ela disse que não daria, pois não podia se manifestar de acordo com o que diz o Código da Magistratura. Olha que legal. Por se relacionar a processos em andamento. E olha que essa mulher já foi pega compartilhando páginas de Aécio Neves. Em resumo, não deveria ser essa a conduta de Moro, de Gilmar, do Ministério Público e tantos outros. E aquele PowerPoint do Nine como centro do universo. Mas a excepcionalidade dos dias de hoje permite que essas pessoas deem palestras e prejulguem publicamente os acusados. Aliás, a chefe do gabinete do TRF4, aquele mesmo TRF4 que vai julgar Lula, a chefe do gabinete faz campanha pública contra o ex-presidente. Mas, na ótica do presidente do TRF4, ela é uma cidadã e tem o direito de se manifestar. Concorde você com isso ou não? Aliás, previamente, sem conhecer o processo, esse mesmo presidente do TRF4, aquele que leu 250 mil páginas em 6 dias, considerou a sentença de Moro irretocável antes de ler as 250 mil páginas. Pelo menos é o que me chega de informação. Outro detalhe bem constrangedor para o judiciário é que, segundo o STF, a Moro só caberiam os processos da Petrobras. Foi assim que o assassinado, falecido por desorientação espacial de um piloto incompetente, Teori disciplinou. Isso mesmo, Teori sentenciou que os processos que não tivessem a ver com recursos da Petrobras deveriam ser redistribuídos. Se o TRF4 não reconhecer isso, fica consagrada a excepcionalidade desse julgamento. Mas Moro, em sua sentença, disse em embargos de declaração, uma peça jurídica, para quem não sabe, é uma peça jurídica para esclarecer as sentenças do juiz. A parte solicita esses esclarecimentos e o juiz os dá. Que em nenhum momento ele disse que os ganhos de Lula com a OAS têm relação com os desvios da Petrobras, ou seja, Moro, em tese, não é o juiz natural do caso. Repetindo o planeta Terra, não estou afirmando aqui a culpa ou inocência de Lula. Estou denunciando fatos graves na administração da justiça desse país em caráter preliminar. Tá? E essa é uma linha coerente com os demais vídeos que venho publicando sobre o assunto. Até o Reinaldo Azevedo, eu já citei isso, tem uma linha de pensamento parecida com a minha, e olha que Reinaldo Azevedo não morre de amores por Lula. Existem indícios de uma agenda que
que quer determinar a culpabilidade do Nine para que esse não tenha direito de concorrer nas eleições. E o pior é que o Nine não tem outra alternativa. Ou ele vira presidente, ou vai para cana. Vai em cana. Se eleito, todos os processos ficam suspensos por serem anteriores ao novo mandato, algo que eu já expliquei em vídeo. É o caso do Temer e a mala de Rocha Loures, por isso que o PT diz que não existe plano B. Mas vamos adotar agora o princípio jurídico da imparcialidade. A venda nos olhos da justiça é para dizer que a mesma busca a verdade e não enxerga a pessoa, e sim busca a justiça, a busca pela verdade, a busca pela justiça. Gente, Moro divulgou áudio ilegal de Lula e Dilma às vésperas de uma grande manifestação, da maior delas com apoio do PSDB, que deu metrô de graça para quem quisesse se manifestar em São Paulo, ou seja, o governo de São Paulo, gestor do metrô, diga-se Geraldo Alckmin, usou de recursos públicos, ou pelo menos autorizou o uso de recursos públicos para fins políticos. E o pior, o Conselho Nacional de Justiça engavetou o processo contra Moro e não o julga. Além disso, Moro permitiu xingamentos a Lula e advogados em audiência. E se compadeceu com o agressor, o que é proibido, e rechaçou o contrário, tudo registrado, divulgado aqui, quem quiser ver pode ter acesso. Mas ainda, Moro mandou grampear os áudios de todo o escritório de advocacia. Disse que foi sem querer, querendo. Isso não é o Estado de Direito. Será que teu ódio ao Nine não te permite enxergar isso, ou vale a pena descumprir? Você tem ciência do que significa descumprir as normas de um Estado de Direito apenas porque você não gosta de determinada pessoa? O excesso de prisões preventivas, sem justo motivo, o excesso de conduções coercitivas, a valorização das delações sem provas, tudo isso cerceado de um aparente coerção exagerada, né? E a valorização dessas mesmas delações sem prova, como eu dizia, tudo isso fundamentou sentenças que evidenciam o jargão jurídico dos frutos da árvore envenenada. Repito, não estou discutindo sobre se alguém é ladrão ou não, mas sobre uma história que surgiu desde o princípio de uma forma estranha e muito mal contada. São dezenas de atitudes que conduzem a uma ampla suspeição sobre quais seriam os propósitos, a busca pela justiça ou uma agenda de poder. Eu não sou nenhum dono de verdade alguma, mas gosto de debater as coisas sobre a égide dos fundamentos e não da emoção da filosofia. Eu já critiquei Malafaia e a sua fortuna, mas já o defendi contra abusos cometidos contra ele. Se já critiquei inúmeras vezes o partido de Cabral, não tolero, enquanto cidadão, as arbitrariedades cometidas contra ele, especialmente porque Cunha, misteriosamente, ao ser transportado para Curitiba, não sofreu tratamento tão vexatório, ou seja, com correntes e algemas. Assim, se você odeia o Nine a ponto de admitir que se violem todas as normas para que ele seja visto preso, então, amigo, me perdoe. Tem algo errado com a sua concepção de cidadania. No dia 24, o mundo estará de olhos no Brasil. E nós, brasileiros, iremos virar mais uma página e aguardar o desfecho dessa história inusitada e empolgante que envolve paixões e poder. Enquanto isso, no mais, valeu.